de Deus, evangelização, crescimento, valor, a suficiência do reino de Deus na nossa vida, e depois de passar todo aquele dia ministrando, fazendo aquela conferência do reino de Deus, ele diz aos seus discípulos: passemos para outra margem. Aqui, irmãos, tem um contexto interessante, porque quando Jesus foi para aquele lago, foi para a beira daquele lago, ele transformou aquele lugar num palco de manifestação do reino de Deus. Aquele palco era utilizado pelos pescadores da Galileia para pescar, para fazer o seu trabalho. Mas olha o que Jesus fez: ele foi para lá e usou aquele espaço público para ministrar àquelas pessoas o reino de Deus. Foi algo espontâneo, foi algo voluntário, foi algo dinâmico. De repente a multidão estava ali, passando um dia todo naquele lugar aparentemente inadequado. Ele ministrou sobre o reino de Deus, impactando a vida daquelas pessoas. E eu fiquei pensando sobre essa questão e fiquei analisando o seguinte: olha como é que o reino de Deus é dinâmico, olha como é que o reino de Deus acontece num dinamismo extraordinário. Às vezes sabe o que acontece conosco? Vai passando o tempo, vai passando os anos, e parece que a gente se torna muito burocrático, a gente se torna assim muito sistemático. Mas Jesus não, no reino de Deus, ele vai para o lago da Galileia, e ao chegar no lago da Galileia, a multidão foi para lá, e ele olhou para aquele ambiente e entendeu que ali era um palco, era um cenário para ele ministrar acerca do reino de Deus. E nós, irmãos, precisamos resgatar esse voluntarismo na nossa vida, esse dinamismo do reino de Deus na nossa vida. Não existe lugar que não seja adequado para a gente ministrar a palavra do reino de Deus. Não existe lugar que seja impróprio para a gente ministrar a palavra do reino de Deus. Aonde você vai, aonde você pisa, aonde você viaja, aonde você está, é o lugar apropriado para ministrar acerca do reino de Deus. Eu fico pensando: Senhor, nós precisamos vencer todo esse tipo de estrutura, todo esse tipo de peso que às vezes tenta atrapalhar. E olha que eu não estou falando nada da gente aqui no sentido de termos uma estrutura, pastor Zé, porque temos mesmo. Isso tudo traz para nós ferramentas que fazem o reino de Deus crescer, faz o reino de Deus avançar, e precisamos disso tudo que está aqui à nossa volta. Precisamos de todo esse trabalho, precisamos de tudo aquilo que está aqui. Por quê? Porque é a ferramenta que Deus deu ao seu povo para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus vá à frente, para que o reino de Deus alcance cada vez mais vidas. Mas ainda assim, além dessas ferramentas, Deus te chamou no seu espaço, no seu lugar, onde você pisa, para ser o canal do reino de Deus e da proclamação da sua palavra. Irmãos, eu fiquei impressionado porque praticamente foi uma conferência teológica do reino de Deus na beira do lago da Galileia. Todo mundo usava aquele espaço ali para realizar as suas atividades, mas Jesus percebeu que ele poderia sair de casa e usar aquele espaço à beira do lago de maneira diferente e impactar a vida das pessoas que foram ali aprender o reino de Deus. Você é discípulo do reino? Quem é discípulo do reino de Deus aqui? Aonde você vai, há um púlpito, há um espaço, há um lugar adequado para você ser voz, boca e proclamar o reino de Deus. Outro dia eu estava no ônibus indo para inaugurar uma atividade e estava um maior engarrafamento, a hora foi passando, de repente entrou uma professora universitária aposentada e sentou do meu lado. Escuta essa daí. Ela sentou do meu lado, cabelinho branquinho, falou assim: tá vendo? Eu morei lá fora e não tinha esse problema, porque as pessoas só olhavam para o meu cabelo e via a minha idade. Aqui não, tem esse problema, eu preciso mostrar ainda a identidade. Aí conversa vai, conversa vem, ela começou a falar que morou no Marrocos, começou a falar do norte da África. Eu falei assim: é aqui que eu vou transformar agora esse ônibus em púlpito para proclamar o reino de Deus. Aí, pastor Zéas, ela me deu a oportunidade, eu falei assim: eu gosto muito do norte da África. Por quê? Porque ali, daquele lugar, saiu grandes gigantes do cristianismo. E aí, naquela conversa, eu consegui levar aquela conversa para o reino de Deus. Ministrei sobre o evangelho de Cristo, ministrei sobre o reino de Deus, e tinha um rapaz assim na minha frente, que ele parou, olhou
ficou olhando para mim, e aí na oportunidade ela falou assim, não, todos os caminhos levam a Deus. Aí eu aproveitei, no meio daquele ônibus, eu falei com uma voz mais elevada ainda, eu falei assim, não, o próprio Jesus, parecia até que eu estava pregando no ônibus, o próprio Jesus, ele disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai, senão por mim. Todo mundo ficou me olhando, o rapaz que estava ali na minha frente parou e ficou me olhando, e naquele instante, irmãos, eu percebi que eu estava transformando aquele ônibus num palco de proclamação do reino de Deus. O ônibus, a praça, a rua, a igreja, a escola, a universidade, em qualquer lugar que você vai, ali você pode ser um conferencista do reino de Deus. Foi isso que Jesus fez. E aí, depois de todo aquele dia ministrando sobre o reino de Deus, olha o que acontece. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos: passemos para outro lado. Mas veja, irmãos, depois desse contexto, onde ele transforma a beira do lago da Galileia num palco do reino de Deus, parece que a ordem que ele está dando aqui é inadequada. Porque, veja o texto, sendo já tarde. Sendo já tarde, o que ele faz? Ele dá uma ordem aos seus discípulos. E vocês sabem muito bem que a maioria dos seus discípulos eram pescadores. Imagine Pedro chegando lá do mestre e falou: mestre, não é melhor a gente deixar isso para amanhã? Veja, o Senhor já fez uma grande conferência do reino de Deus aqui. O Senhor já ministrou, já ensinou o reino de Deus, já proclamou a palavra de Deus. Não é melhor a gente esperar chegar no outro dia e navegar em direção a Gadara, que era o local que ele ia? Não, irmãos, sendo já tarde. O que Jesus faz? Ele libera uma ordem, ele libera um imperativo, ele ordena os seus discípulos que passem para o outro lado. Veja, irmãos, o tempo aqui é inadequado, o momento aqui, humanamente falando, é impróprio. Mas quando Jesus dá uma ordem, irmãos, o tempo tem que se virar. Não há manhã, não há tarde, não há noite. Quando ele dá uma ordem, essa ordem precisa ser executada. E olha, irmãos, que os discípulos nem questionaram. Eles eram experientes no lago da Galileia, sabia que a travessia noturna poderia ser um momento difícil como foi. Mas mesmo assim, quando ele deu uma ordem, o tarde virou o momento certo. O tarde virou a hora certa. Porque, irmãos, para Jesus não existe nada tarde. A gente que às vezes fica assim: não, é muito tarde para Deus salvar o meu casamento. É muito tarde para Deus salvar a minha família. Não, é muito tarde para Deus restaurar a minha empresa. É muito tarde para Deus restaurar a minha vida espiritual. Eu acho que já não tem mais jeito. Acho que não já tem mais oportunidade. Não, para Deus, para Cristo, nunca é tarde. Quando Ele libera a sua palavra, libera o seu decreto, as coisas acontecem. Irmãos, Ele é dono do tempo, Ele é dono do espaço, Ele é dono da história e Ele é dono de tudo. E não há tempo tarde que possa impedir os seus decretos e o seu agir. Lá do outro lado tinha alguém que precisava dele. Lá do outro lado tinha alguém que precisava ser liberto e ser transformado no evangelista de Decápolis, as 10 cidades do lado oriental do lago da Galileia. Tinha alguém lá esperando, tinha alguém lá que precisava. Portanto, para Cristo não era tarde para Ele fazer aquela navegação, para Ele entrar na nossa história, mudar a nossa vida. Nunca é tarde. Acredite que a palavra dEle pode restaurar, avivar e mudar a sua história, ainda que todos possam dizer: é tarde, mas Ele vai dizer: é hora certa, porque o tempo é meu, a palavra é minha e o poder é meu. Pergunta para o seu irmão aí se está tarde para ele. Está tarde aí para você? Para a gente pode estar até tarde. Para a gente pode estar até tarde, porque a gente trabalha no natural, a gente trabalha no humano, nós somos humanos. Mas para Ele que é Senhor da história, Senhor do tempo, Senhor de tudo, nunca é tarde. Não existe esse vocabulário nas palavras de Jesus: ah, é tarde. Não, para Ele nunca é tarde. Sempre é o momento certo para Ele reagir, ou melhor dizendo, para Ele realizar a sua obra. E aí, irmãos, os discípulos resolveram topar essa parada. O dia já tinha declinado, era uma travessia do ponto de vista humano inadequada, mas eles toparam essa parada. E o que aconteceu aqui? Olha o que diz o texto. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Mas veja que o texto vai mostrar para a gente que
Eles não levaram Jesus do jeito que eles queriam. Jesus, se acomoda aí, porque agora a gente vai fazer a navegação. Jesus, se acomoda aí nesse barco aí, assume uma posição melhor, porque a gente vai fazer a navegação então. Não, diz assim como estava no barco. Eles levaram Jesus a bordo, mas levaram Jesus a bordo da maneira que Jesus estava. E como que Jesus estava aqui, irmãos? Se você for lá no início do capítulo 4, a gente vê que Jesus chegou no barco, entrou naquele barco, se assentou na popa e começou a fazer a ministração das suas parábolas. Começou a fazer a ministração do reino de Deus. E depois que ele terminou aquela conferência por meio das parábolas, ele deu essa ordem. E do jeito que ele estava no barco, os discípulos levaram e foram navegando. Quem quer levar Jesus aqui? Nós precisamos levar Jesus. Jesus precisa ser levado para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa história. Jesus precisa ser levado na nossa embarcação. Mas veja, só dá para levar Jesus do jeito dele. Veja que eles levaram Jesus assim como ele estava. Jesus não foi levado da maneira que eles queriam. Por quê? Porque quando se trata de levar Jesus, não depende da minha vontade, não depende do meu gosto, não depende da minha visão, não depende da minha percepção. Se eu decidir levar Jesus comigo, se eu decidir levar Jesus na minha embarcação, ele tem que ser levado como ele está. E veja, irmãos, aqui ele está assentado no barco. Mas agora, como que Jesus está? Ele está assentado ao lado do Pai. Como que ele está? Ele está assentado à destra de Deus. Como ele está agora? Ele está na posição de cabeça da igreja. Como ele está hoje? Ele não está num barco de madeira. Como ele está hoje? Ele está na posição de ter um nome que está acima de todo nome. E ao nome de Jesus, toda língua confessará e todo joelho se dobrará para a glória de Deus Pai. É assim que nós devemos levar ele a bordo no nosso barco. Não, a gente não pode levar querendo discutir com ele. A gente não pode levar Jesus no nosso barco querendo que ele se acomode nas nossas percepções e nos nossos desejos. Não, levaram Jesus consigo assim como ele estava. Irmão, Jesus é muito grandioso para se acomodar às nossas ideias e os nossos pensamentos. O melhor a fazer é a igreja, é a nossa vida, nós, discípulos de Cristo, deixar que Ele seja aquilo que Ele é, deixar que Ele esteja na posição que o Pai o colocou acima de todos. Aí sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu ali, irmãos? Quando aquele barco saiu, Márcio, quando aquele barco saiu, com Jesus a bordo, o que os outros barcos perceberam? Jesus está naquele barco. Eles estão levando Jesus a bordo. E pelo fato de levar Jesus a bordo, naquele barco, os outros barquinhos entenderam que ele era o norte, que aquele barco que estava com Jesus era a direção a ser seguida. Veja que eles não precisaram mandar Jesus se acomodar do jeito que eles queriam, não. Simplesmente eles pegaram Jesus, levaram como ele estava no barco e os outros foram seguindo, os outros foram na direção. Quando a gente assume, irmãos, levar Jesus na sua soberania, quando a gente assume levar Jesus na sua glória, quando a gente assume levar Jesus na sua majestade, você pode ter certeza que Deus vai te levantar para ser uma referência, a conduzir e arrastar pessoas na mesma direção do barco do reino de Deus na nossa vida. Ele está a bordo e ele foi do jeito que ele estava. Não depende da minha, da sua e da visão de ninguém. É a visão dele. Mas aí vem a segunda parte dessa exposição aqui, que é o momento em que a tempestade surge, que são os versículos 36 e 37. Estava tudo ok, o Senhor fez uma ordem. O Senhor deu um decreto, e quando Ele faz um decreto, é o decreto dele que deve prevalecer. Eles levaram Jesus como Ele estava. Não pediram para Jesus se acomodar ao gosto deles. Levaram a bordo do jeito que o Senhor estava. Os barcos seguiram na mesma direção, porque entenderam
que aquela era a direção, aquele barco era o barco a ser seguido. Mas tudo isso, irmãos, não impediu, não isentou os discípulos de sofrer uma grande tempestade naquele lago. Os versículos 37 e 38 nos mostram isso. E levantou-se grande temporal de vento, subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Mesmo que a gente leve Jesus do jeito dele, mesmo que a gente leve Jesus da forma que Ele quer que nós o levemos, ainda assim, isso não nos isenta de passar tempestades, aflições, angústias, dores. Quantas dores nós passamos, irmãos? Na nossa experiência comum, todos nós vivemos essas dores. Mas será que eu estou vivendo essa dor porque Jesus não está no barco? Será que eu estou vivendo essa angústia porque eu estou descumprindo a ordem dele? Não. O fato de nós cumprirmos a sua ordem, o fato de nós o levarmos a bordo como ele está, não tira da nossa vida as aflições, as angústias, as dores e as tormentas. E aqui o verso 37 mostra isso. Levantou-se grande temporal. O temporal pegou todos eles de surpresa. Agora era a hora de chegar em Jesus e falar: mestre, está vendo? Era melhor ter esperado o tempo passar, o outro dia chegar para a gente navegar. Navegar de noite não dá certo. Navegar tarde não dá certo. Veja, irmãos, tudo estava fluindo bem. O tempo estava fluindo bem. A navegação estava fluindo normal. E estava tudo dentro do fluxo do reino de Deus. Mas a tempestade surpreendeu todo mundo. E aí quando surge a tempestade, qual é a reação dos discípulos? Quando surge a tempestade, irmãos, imediatamente os discípulos se apavoraram. Porque o cenário aqui é muito terrível. O que está acontecendo? Um grande temporal de vento começou a soprar no lago. As ondas começaram a subir e quebrar no barco e encher o barco. Quem conhece um pouquinho da história de Israel sabe muito bem que de vez em quando tempestades assim assaltam aquele lago. Há muito tempo atrás houve uma grande tempestade que quebrou tudo ali na beira do lago da Galileia. De vez em quando está tudo normal, está tudo ok, mas o vento sopra naquele lugar e de repente se arma um grande temporal. A nossa vida, na nossa navegação, na nossa história, acontece da mesma forma, porque a gente está navegando, a gente está andando e marchando na direção do reino de Deus, e de repente nós somos assaltados com um grande temporal. E aqui, irmãos, algumas pessoas costumam colocar dizendo que foi uma artimanha de Satanás, porque ele estava indo lá para Gadara fazer a libertação do gadareno, e aí de repente o demônio veio na frente e usou o vento, usou o temporal para poder atrapalhar a chegada de Jesus em Gadara e impedir que aquela obra se realizasse. Isso aqui, irmãos, é muita forçação de barra. Por quê? No Lago da Galileia isso era normal. Os ventos vinham da direção das montanhas de Golã, os ventos frios, ventos gelados, e subia uma massa de ar quente também do lago. E quando eles se juntavam, havia uma precipitação, havia vento, havia rajada de vento, o mar ali, o lago da Galileia começava a ficar em grande tormenta. Portanto, era um fenômeno climático, era um fenômeno da natureza, não tinha demônio por detrás soprando, não, era a própria natureza em seus fenômenos normais. E a gente enfrenta essas questões. Às vezes não é Satanás, às vezes não é o diabo, às vezes não é o inferno. Nesse caso aqui, é a própria natureza que está promovendo essa situação. Mas e daí? Jesus está nesse barco. Jesus está nesse barco, irmãos, e os discípulos, diante dessa tempestade, fizeram exatamente aquilo que deveria ser feito. O que os discípulos fizeram? Verso 38. E estava na popa dormindo sobre um... E despertaram-no dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Veja, quando a tempestade surge, quando a dor vem, quando a batalha chega, irmãos, dentro desse lago não tinha nada o que fazer. Dentro desse lago não tinha como correr, porque o melhor lugar está onde? Dentro do barco. O mar estava violento, não tinha como fugir. Se fosse uma tempestade em terra, talvez dava para correr para um abrigo, mas ali não tinha o que fazer. E eles começaram a fazer o quê? Começaram a clamar o mestre, começaram a invocar, começaram a despertar o mestre. É isso que nós somos chamados a realizar nas nossas lutas, irmãos. A palavra diz lá em Jeremias capítulo 33, verso 3, clama a mim,
e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Nós na dor, nós na dificuldade, seja na aflição, em qualquer circunstância da nossa vida, nós somos chamados a clamar, a incomodar o Mestre, a invocar o seu nome, porque através da oração, quando a sua vontade é atendida, Ele vem com a sua resposta e a manifestação do seu poder na nossa vida. A oração ainda continua sendo, irmãos, uma ferramenta para a qual o Senhor nos chamou, uma ferramenta que nós somos chamados a usar na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo ensina, orai sem cessar. Por isso que o próprio Jesus, nas suas lutas e nos seus combates, como no caso de Getsemane, Ele mesmo se lançou em clamor diante do Pai. Às vezes a gente tenta usar o nosso recurso, tenta usar a nossa estratégia, ou tenta usar a nossa própria sabedoria. Mas nesse momento, irmãos, é o clamor que Deus responde, é o clamor de um aflito, é o clamor de uma mãe, de um pai, de um filho, seja quem for, é o clamor daquele que desesperado se lança aos pés do Senhor para pedir o seu socorro, o seu agir e a sua misericórdia. Mas aqui você nota o seguinte, ao mesmo tempo que eles estão clamando, o conteúdo do clamor é equivocado. O que está acontecendo? Mas eles estão achando que o Senhor não se importa. O Senhor não se importa que perecemos. O Senhor não se importa com a nossa vida. O clamor era a atitude a ser feita, porém o conteúdo do clamor estava equivocado. Eles achavam que não tinha importância, eles achavam que o Senhor não estava cuidando de suas vidas, porém o Senhor chamou para ir até o fim naquela jornada. O Senhor deu a ordem e estava à frente, tomando toda a direção, toda a condução, apesar daquele repouso. O texto aqui quer mostrar para nós, irmãos, a postura de Jesus e a postura dos discípulos em contraste. Enquanto eles atravessavam, Jesus entendia que aquele barco, apesar de ser remado pelos discípulos, estava na condução do Pai. Ele sabia que ele não veio para morrer no naufrágio. Já pensou? Olha, Jesus morreu no naufrágio para te salvar? Não foi assim. Qual foi o plano de Deus? Morrer na cruz. Não era opção morrer naquele naufrágio. Então Jesus sabia muito bem que o Pai estava conduzindo aquele barco, que o Pai estava na direção daquele barco. Isso porque ele confiava plenamente no seu Senhor. Mas os seus discípulos não conseguiam confiar ainda no seu mestre. Os seus discípulos ainda não tinham a plena confiança no seu mestre. Por isso, quando aquela tempestade veio, o medo ainda era muito maior do que a confiança de fé no mestre. E nesse instante, eles caem em desespero. Mas mesmo assim, eles caem em desespero clamando. Irmãos, mesmo no desespero, clame. Mesmo que a gente ore, até mesmo errado, equivocadamente, o Senhor atende a nossa oração e ouve a nossa oração, porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Aquela dor, aquela tempestade, aquela tormenta fez com que eles perdessem a percepção da realidade. A realidade era, o Senhor os chamou para o seu reino, para uma obra, porque deu valor e deu importância em suas vidas. E qual era a percepção distorcida naquele momento de tempestade? Senhor, não te importa que pereçamos? Será que não há importância para as nossas vidas do Senhor? E de repente, irmãos, vem a terceira parte desse episódio, versículo 39, 40 e 41. É quando Deus age a nosso favor. É quando Ele responde por graça e por misericórdia a nossa oração e vem em socorro do nosso clamor. Olha o que diz o verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Irmãos, quando Cristo resolve agir na nossa vida, como é que é o seu agir?
Quando Ele responde o nosso clamor e a nossa oração por sua vontade, por sua soberania e por sua graça, como que Ele age na nossa vida? Em primeiro lugar, Ele age mostrando a sua divindade. Esse episódio aqui, irmãos, da passagem de Marcos e outros episódios, querem mostrar para nós a divindade de Jesus. Veja o que está acontecendo aqui. A natureza está furiosa, soprando o seu vento. A natureza está nos seus fenômenos, levantando aquela onda, levantando aquele mar. E o Senhor, com a sua palavra, Ele domina a natureza. Ele domina a criação. Veja como o verbo eterno, Ele fez a criação. Como verbo eterno, Ele é co-criador com o seu Pai. Como verbo eterno, Ele que fez a criação, Ele que colocou as leis, Ele que ordenou os fenômenos da natureza. Mas como verbo encarnado, Ele tem poder para dominar, subjugar a natureza que Ele mesmo fez. Aqui Jesus estava mostrando, irmãos, a sua divindade aos seus discípulos. Se você acompanhar a narrativa de Marcos até aqui, quais foram as esferas do poder de Cristo que Ele manifestou? Ele manifestou o seu poder sobre as trevas quando exorcizou um endemoniado dentro da sinagoga. Depois Ele mostrou o seu poder de curar os corpos, curando os enfermos. Na sequência, no capítulo 2, Ele mostra o seu poder de perdoar os pecados dos homens. Por isso que quando o paralítico de Cafarnaum foi baixado na sua presença, gerou um grande debate, uma grande polêmica, porque ele olhou para aquele paralítico, olhou para aqueles seus amigos e disse assim: tenha bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Ele tem poder para dominar as trevas. Ele tem poder sobre os corpos para trazer saúde. Ele tem poder para perdoar os homens os seus pecados. E nessa passagem é o momento que Ele mostra o seu domínio e o seu controle sobre a natureza. E a partir daqui a gente vê mais uma vez a divindade de Cristo em ação. Ele é homem, 100% homem e 100% Deus, capaz de dominar a natureza. Ele está no domínio da natureza, Ele está no domínio da nossa vida, Ele está no domínio de todas as coisas. O vento sopra furiosamente, as circunstâncias se levantam furiosamente, mas ainda assim, Ele se levanta, mostrando o seu domínio, o seu controle, o seu poder e a sua divindade na vida dos seus discípulos. E depois Ele vem para a exortação aos seus discípulos, versículo 40, e disse-lhe: por que vocês são tão tímidos assim? Ainda não têm fé? Veja, irmãos, o que Jesus está mostrando aqui não é a ausência total de fé na vida desses discípulos. O que Jesus está mostrando aqui é que a confiança deles, a fé deles, ainda não chegou ao nível de andar em serenidade no meio da tempestade. Veja, se eles não tivessem fé, eles não aceitariam o chamado. Porque Jesus passou lá no lago da Galileia e falou assim: vem, que eu vou transformar vocês em pescadores de homens. O que é isso? Atender o chamado por fé. Jesus passou na coletoria e chamou Mateus: segue-me. Com uma só palavra, Mateus atendeu o chamado. Veja, quando Jesus deu a ordem da travessia, imediatamente eles levaram Jesus como ele estava no barco. O que é isso? Essas ações e essas manifestações revelam a fé de seus discípulos. Mas encarar essa tormenta, encarar essa tempestade com serenidade, exigia um nível de fé mais elevado que ainda eles não tinham. Qual era o fundamento da ação deles aqui nesse instante? O fundamento das suas ações ainda era o medo maior do que a sua fé. Quando o medo é maior do que a fé, o desespero toma conta dos nossos corações. Quando o medo ele se torna maior do que a fé, o desespero passa a reger a nossa vida. Mas, irmãos, a misericórdia de Jesus é tão grande que no desespero dos seus discípulos, Ele entra para mostrar o seu poder e a sua glória. Às vezes a gente fica desesperado nas nossas tormentas, nas nossas angústias. Quantas dores, quantas doenças, quantas batalhas. Independentemente disso tudo, mesmo que a gente entre em desespero, em angústia e pavor, ainda assim, o Senhor nos ensina a ter fé, mas age na nossa dor
no nosso sofrimento, para restaurar e mudar a nossa história. Qual é o resultado final, irmão, dessa tempestade? Depois que a tempestade passou, o Senhor repreendeu, mostrou o seu domínio sobre a natureza, mostrou a sua divindade aos seus discípulos e mostrou a sua divindade nesse episódio da tempestade. O resultado final dessa tempestade nas suas vidas, versículo 41, e sentiram grande temor, e dizia uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é o resultado da nossa tempestade, da nossa dor, da nossa angústia? Qual é o resultado do agir de Deus na nossa vida e na nossa história? O que Deus age, o poder que Ele manifesta na nossa vida, tem um objetivo central: gerar temor nos nossos corações. Veja, eles saíram daqui percebendo que estavam diante de uma pessoa grandiosa. Eles perceberam que estava diante de alguém que era grandioso. Eles não tinham ainda a resposta de quem era este alguém grandioso, mas perceberam que esse alguém grandioso era digno do seu temor. Aí você vê a inversão daquilo que o agir de Deus faz na nossa vida. No meio da tempestade era pavor, desespero. Mas quando Deus entrou, quando Jesus manifestou a sua glória, dominando a natureza, mostrando a divindade dele na vida dos seus discípulos, aquele medo de pavor deu lugar ao temor, o sentimento de temor, que aí nesse sentido é positivo. No final dessa tempestade, eles cresceram, amadureceram um pouco mais, porque ao sair dali, perceberam que estava diante de alguém muito grande, ainda que não definiram quem é essa pessoa, mas entenderam que era alguém muito grande. Quem é este, que até o vento e o mar lhes obedece? Esse é alguém muito grande e poderoso, para entrar na nossa tempestade e mudar a nossa história. Esse é aquele que pode infundir temor no nosso coração, a partir do agir do seu poder, da sua glória e da sua majestade. Nos milagres de Deus na nossa vida, irmãos, nos milagres que Ele realizou aqui na narrativa de Marcos, no poder que Ele manifestou, na glória que Ele revelou, tudo isso tem um objetivo central: infundir em nossos corações o seu temor, nos trazer para essa vida de temor, intenso temor, a esse que é grande, que é majestoso e que é grandioso. Por isso a gente pode fechar essa mensagem dizendo pelo menos 3 coisas. Qual é o aprendizado que nós podemos tirar aqui nessa tempestade? Em primeiro lugar, essa aflição é um veículo, um canal, uma ferramenta para Deus se mostrar como Deus na nossa vida. Os discípulos foram surpreendidos porque estavam apavorados, pensando que iam morrer, iam naufragar. As ondas eram grandes, a tempestade, o vento, o temporal era muito forte, mas o Senhor se manifestou como verdadeiramente Deus em suas vidas. Em segundo lugar, essa tempestade nos mostra que Ele sempre atende o clamor de um aflito, ainda que a gente não saiba orar como convém. A atitude do clamor foi correta, mas o conteúdo do clamor estava equivocado. Mas mesmo assim, a misericórdia de Cristo atendeu o clamor de quem estava aflito com Ele naquele barco. E terceiro, esta tempestade não era para naufrágio. Eles chegaram do outro lado, fizeram a obra na vida do gadareno, voltaram. Ele ressuscitou a filha de Jairo, curou a mulher do fluxo de sangue, enfim, não era o final da sua história ali. Aquela tempestade não era para naufrágio, era para trazer crescimento e amadurecimento na sua fé. Crescendo através da tempestade. Fique de pé nessa noite, por favor. Qual é o olhar que você tem para a sua tempestade? Qual é o olhar que nós temos para a nossa dor?
Como que nós encaramos a nossa dor e a nossa dificuldade? Tem gente que está num nível de maturidade que consegue encarar a dor, o sofrimento com serenidade. Mas nós estamos num progresso, num crescimento. Nem todo mundo está no mesmo nível de fé. Às vezes, nós encaramos a dor com desespero. Senhor, se Tu realmente dá valor para a minha vida, por que o Senhor não age? Veja, o Senhor estava repousando. O Senhor estava no barco. O Senhor tinha dado a ordem, estava repousando. E o repouso do mestre dentro daquele barco fez com que os discípulos, pastor Zé, lessem de maneira equivocada a postura do mestre. O repouso do mestre não era falta de importância na vida dos seus discípulos. O repouso do mestre era plena e total confiança de que o Pai estava na condução de todas as coisas. Ele nos chamou para uma obra, Ele nos chamou para um reino, Ele nos chamou para levar até o fim essa chamada. E mesmo que a gente caia em desespero, aflição, mesmo que a gente fique às vezes abatido, chateado, Ele está no barco para atender o nosso clamor. Se você quiser vir aqui na frente, vamos orar um pouquinho aqui, pode, pastor Zé? Vamos levantar um clamor aqui. Talvez você esteja assim, poxa pastor, acho que eu estou meio desanimado, meio chateado. Eu quero renovar um pouco dessa minha fé. Eu quero avivar um pouco mais da minha fé para enfrentar essa batalha, essa tempestade com mais vigor. Vamos fazer isso. Se você quiser vir aqui na frente, vem aqui na frente. Vamos clamar a Deus, falar assim, Senhor, eu posso estar na tempestade, mas o Senhor está comigo nesse barco. Senhor, eu posso estar na dor, mas o Senhor está comigo nesse barco. Senhor, a minha família pode estar vivendo um momento de dor, mas o Senhor está no meu barco. E Ele vai se levantar. O que é melhor é que Ele se levanta para agir a nosso favor. E quando Ele agir a nosso favor, essa tempestade vai ficar pequena, porque Ele vai mostrar que é dono do universo, é dono da criação, é dono da sua vida, é dono da história, é dono de todas as coisas. E te chamou para navegar com Ele. Você levou Ele para o seu barco como Ele estava? Você levou Ele a bordo como Ele estava? Então Ele vai operar na sua vida. Faça isso, feche seus olhos. Você que está aí, estenda suas mãos para cá. Pastores que quiserem vir aqui ministrar sobre a vida desses irmãos, vamos pedir a Deus, Senhor, manifesta o Teu poder uma vez mais. Manifesta a Sua glória uma vez mais. Toque com o Teu poder, toque com a Tua glória nessa minha tempestade. Põe fim, Senhor, essa minha tempestade. Fale com Ele, Senhor, o meu barco está sendo chacoalhado, mas eu chamei um Deus, um Cristo soberano, para estar na direção do meu barco. Eu levei o meu Cristo a bordo, Ele está a bordo contigo. Clame a Ele nesse momento. Senhor, nós estamos aqui nessa noite, clamando o Teu nome, porque sabemos que o Senhor está a bordo desse barco. Sabemos que o Senhor está aqui, nesse lugar, operando, agindo. Sabemos que o Senhor está aqui, Senhor, manifestando a Sua glória. Venha atender o nosso clamor. Não porque nós podemos determinar alguma coisa, não. Nós não podemos determinar nada, porque o Senhor é soberano. Mas nós clamamos, Senhor, pedindo a Tua misericórdia. Nós clamamos, como Paulo diz, Abba Pai, Abba Paizinho. O Senhor é o nosso Rei que está no nosso barco. Visite a nossa dor, visite a nossa enfermidade, Senhor. Visite o nosso lar, a nossa empresa, visite a nossa escola, visite lá a universidade onde os seus filhos estudam. Senhor, manifesta a Tua glória nessa tempestade. Pai, que a nossa percepção possa ser esclarecida. Nós queremos sair, Senhor, dessa tempestade amadurecidos. Queremos sair dessa tempestade, dessa tormenta, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Queremos conhecer mais da Sua pessoa, mais da Sua divindade, mais da Sua glória. Pai, não deixa o nosso coração se esfriar, não deixa o nosso coração se desanimar nessa tempestade, nessa dor e nessa angústia. Não, Senhor, desperte a nosso favor. Venha, Senhor, agir com o Seu braço forte, porque nós temos a certeza que não iremos naufragar. Temos a certeza que o Senhor está conosco e no tempo do Senhor, o Senhor se levantará
para agir com o seu braço forte. Senhor, tome essa igreja, tome os teus servos pastores, use, Senhor, esse ministério com mais e mais força, com mais e mais poder. Levante, Senhor, cada vez mais essa igreja, esse ministério, para proclamar o teu reino, Senhor, nessa cidade. Estamos aqui, Senhor, para realizar o seu trabalho, a sua obra, mostrar que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que o Senhor é Rei. Niterói, Senhor, o Rio de Janeiro, o Brasil, precisam ser chacoalhados pelo poder do Teu Espírito. A Tua presença é real neste lugar, a Tua presença é real sobre as nossas vidas, Senhor, e nós queremos ver o Senhor completando a boa obra que começou na nossa vida. Em nome de Jesus, leve adiante, Senhor, o teu povo, essa igreja, esse trabalho, e juntos, Senhor, queremos navegar, mesmo na tempestade, sabendo que o Senhor está conosco para nos levar do outro lado, fazendo a gente crescer na sua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, pastor?